Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meu amigo, olá, minha amiga que está estudando conosco o Entendendo a Obsessão. Estamos iniciando o nosso áudio de número 13. Estamos trabalhando técnicas de obsessão. E hoje, a partir de agora, nós vamos estudar uma por uma daquelas que nós comentamos no áudio anterior. Então, nós temos a persuasão, a influenciação telepática, o hipnotismo, soldadura perispirítica, infecção fluídica, manipulação ectoplasmática, provocação de reflexos anímicos, provocação de efeitos sensitivos particulares. Vejam vocês que hoje nós temos em mãos várias informações a respeito desse processo que, na verdade, é um processo delicado que precisa de ser estudado. Então, nós não estamos aqui condenando nenhum obsessor e muito menos criticando o obsidiado. É um processo que é utilizado geralmente em função de alguma vingança e a gente tem que pensar como evitar isso e, principalmente, como resolver isso de tal maneira que fique bom para os dois lados. É um processo patológico, a espiritualidade já nos dá as informações, provavelmente mais no futuro a psicologia, a psiquiatria e também a medicina, porque isso tem efeitos físicos, pode ter efeitos físicos, uma obsessão, vão trabalhar com mais intensidade e orientações nesse sentido. Enquanto isso não acontece, então vamos estudar aqui as possibilidades que nós temos de entender essas técnicas de obsessão. Os obsessores, eles naturalmente estudam essas técnicas e aplicam essas técnicas de acordo com aqueles que eles pretendem obsidiar. A gente, quando encarna, nem sempre tem esse cuidado, né, com a vida. Nós chegamos aqui, passamos essas fases iniciais da encarnação e já logo queremos participar ativamente do mundo. Com certeza isso é bom, porque isso cria elementos diversificados e que compensam também as nossas diversificações. Por exemplo, a pessoa gosta de participar do social, participar lá do colégio, participar da família. Isso tudo é muito bom. Ocorre que cada um de nós é uma antena, cada um de nós é um radar. E a gente vai, nessas participações, recebendo outras informações que vêm dos ambientes, que vêm das pessoas. E nós temos que pensar, se eu trouxer do meu passado algo complexo para ser resolvido, então nessas possibilidades, nesses encontros sociais, ou de estudos, ou de trabalhos, eu posso entrar numa frequência dessas e que podem tirar um pouco da minha autonomia, da minha soberania enquanto espírito. Isso é gradativamente entendido a partir do momento em que a pessoa pensa seriamente do que é viver. Então, viver não é acordar de manhã, cumprir os seus ritos da manhã e depois sair para alguma atividade. Isso faz parte de uma vida, de encarnados. Mas é preciso entender que no entorno de tudo isso existem situações que precisam ser entendidas. Então, por exemplo, se a pessoa está com algum obsessor por perto, olhando os seus atos, né, cuidando de entender os seus passos para melhor adequação das suas técnicas de obsessão, eu preciso saber disso. Ora, hoje é sabido, né, que há ambientes que nós devemos evitar. Ambientes perigosos, como barzinhos, como encontros para brincadeiras com sexo, para encontros de conversas fúteis que não levam a nada. Tem pessoas que amam
participar de tudo isso. Só que tem um custo, e o custo pode ser uma obsessão. Por quê? Nesses encontros, né, esses 3 que foram citados, está cheio de espírito atrasado. Espírito que gosta também daquilo. Então nós nos reunimos, encarnados e desencarnados, para uma finalidade que não é sadia, que não é boa, que não constrói o homem divino que somos. Temos que entender isso. Há uma possibilidade de estarmos dando forças àquele homem primitivo ainda, aquele homem das bases primitivas, que nós já passamos por lá. E não queremos crescer enquanto seres divinos. O homem é um ser divino em formação. Daí que eu tenho que entender qual é a minha melhor escolha, né, para realizar essa tarefa tão interessante. Né? Vamos pegar um pouco a técnica da persuasão. Vamos repetir, porque é sempre bom, nesses estudos, a gente fazer repetições para poder pegar um detalhe aqui e outro detalhe ali. Então, a técnica da persuasão, ela é usada tanto em forma de sugestões mentais, em estado de vigília, como por meio do processo mediúnico, levando médiuns e circunstantes desprevenidos a perigosos enganos, como se observa, por exemplo, na fascinação em certos comportamentos individuais e coletivos de caráter religioso ou pseudamente místico. Vejam vocês que interessante. A persuasão, ela vai de leve, né? Ela vai chegando e vai dominando com calma. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de profundas transformações do mundo. Num planeta de provas e expiações, acontecem muitas coisas que não são ligadas à espiritualidade. E a gente, por não querer, ou não pensar, ou não saber disso, nós nos entregamos àquilo que surge, sabe? Então, por exemplo, eu vou lá no encontro de uma religião e chegando lá eu observo que as pessoas ali são meio fanatizadas, né? Ou meio místicas demais. Não há necessidade disso. A mística, ela cria uma capa dourada, digamos, em torno de um conteúdo. Então eu tenho que entrar para o conteúdo. O conteúdo é complexo, talvez eu ainda nem saiba direito o que é o conteúdo. Então eu me encanto pela capa, ou seja, pela mística. Então a mística chega assim, eu vejo aquela... Por exemplo, eu vejo um cálice dourado. Bonito o cálice, né? Eu fico encantado de ver esses ferramentas e utensílios ligados a essas celebrações religiosas. Mas o que tem o cálice? Por que ele tem que ser dourado? Qual é o símbolo do cálice? Então, se eu olho o cálice num primeiro instante, eu vou ver a mística do cálice, mas eu não vou entender qual é o símbolo do cálice. E aí eu fico fascinado, persuadido pela mística e não pelo conteúdo. Ora, se tem sempre um conteúdo em torno ou no núcleo de uma mística, então eu tenho que sair da mística para entrar no conteúdo. E aí vai acabar a mística, porque eu vou entender o conteúdo. Não preciso mais da capa dourada da mística. Percebe? Quantas coisas a gente podia evitar, né, nessa questão. Porque o obsessor é assim. Quando ele percebe que nós estamos ligados a uma mística ou um fenômeno religioso fascinador, ele vai pegar exatamente ali. Ele vai nos prender exatamente ali. Aí a pessoa pode comprar um monte dessas ferramentas, desses utensílios, e encher a casa dele daquelas místicas. E ele vive em meio àquilo, sabe? Pode ser até uma tentativa de estar protegido por aquela mística, mas aquilo é uma pseudo-proteção. Não chega a ser uma proteção. Então cria o quê? Uma persuasão que aquilo vai resolver seus problemas. Tem pessoas que criam altares em casa, né? Que fazem suas celebrações em casa,
como se aquilo fosse proteger seu lar e sua vida. Evidente, meus amigos e amigas, que nós temos que estar ligados, sim, aos planos superiores da existência, da criação. Mas é preciso começar a fazer aquilo que Jesus disse, né? Se você quer orar, conversar com seu Pai, entre em casa e no silêncio do seu quarto, a sós, você conversa com ele. Então Jesus não indica nenhuma dessa parafernália mística. Ele indica o quê? Uma ação direta entre o filho e o pai, naquela concepção de coração a coração. Veja que nós estamos aqui estudando o cristianismo. E o cristianismo nos liberta desses processos persuasivos, que são muitas vezes apenas coisas exteriores, que não vão atingir a finalidade que eu pretendo, né? Sabe-se, todavia, que é durante o sono que esta nefasta arte de convencer se torna mais presente, construindo resultados, às vezes, ou mais comprometedores para o futuro espiritual dos envolvidos. Veja você, a gente vai deitar, vai dormir e não se prepara para o nosso sono. Tivemos um dia muito agitado, falamos muita bobagem, falamos muito palavrão, fizemos muitos jogos sensuais, e à noite a gente vai deitar, vai dormir. Pode tomar um banho, né? Ficar bem refrescado, às vezes está muito calor, colocar um pijama bem confortável, mas isso é só físico. E o espírito, como que ele sai do corpo? No processo do sono físico. E ele vai ter encontros, pode ter encontros. E nesses encontros, pela a sua não adequação aos seus cuidados, a sua vigia, ele pode encontrar espíritos altamente persuasivos que vão colocar na mente daquela pessoa coisas muito sérias. E quando no dia seguinte ele acorda no corpo, ele pode trazer convicções, né? Certezas que ele obteve lá com o obsessor. Por isso que temos que ter cuidado. A nossa vida é muito importante, sabe, gente? É muito importante estar encarnado. Mas temos que glorificar essa encarnação a cada segundo. Cada coisa que fizermos, nós temos que prestar a Deus um agradecimento pelo fato de estarmos encarnados e seguir o rito da encarnação. Né? Nós estamos aqui por um tempo e nesse tempo que estamos aqui de encarnados, existem ciclos. Né? A infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, enfim, tem uns ciclos aí. E eu tenho que saber os ritos de cada ciclo para que eu aproveite ao máximo a minha encarnação. É como se eu fosse fazer um curso lá em Salzburgo, lá na França, por exemplo, e aproveitasse o máximo daquele curso naquela universidade. É isso que nós estamos fazendo. É no repouso do corpo que muitas vezes almas vingativas ou maldosas encontram melhores condições de insinuar-se astuciosamente, envenenando os sentimentos dos espíritos encarnados e levando-os a plantar aflições e dores para si e seus semelhantes. Ora, se eu estou aqui vivendo em família, se eu estou vivendo no social, eu tenho que saber qual é a minha participação no social. Então, às vezes, tem uma pessoa que quer fazer um mal para um amigo meu. E aí ele não consegue chegar no amigo, né? Ele não consegue chegar lá, porque o amigo é vigilante. O que ele vai usar da minha vigilância? Então, me enche de conversas enquanto eu estou dormindo, enquanto o corpo está dormindo, ele me enche de conversas, e aí, quando eu acordo pela manhã, eu vou lá botar veneno na cabeça daquele, que aquele obsessor quer fazer. Então, eu passo a ser instrumento do mal, mesmo que inconscientemente. Percebem como que é sério essa questão de viver? Essa questão de estar aqui enquanto encarnado. Aí você fala assim, mas eu não sei disso, eu não faço isso. Faz sim. Vai depender muito do nosso sono. O bom sono, a boa noite, está na relação direta do bom dia, dos meus objetivos, daquilo que eu busco durante o dia, como elemento que eu aceito como ótimo, como ideal. O que você acha que é ideal? Você dá mais atenção aos vícios ou às virtudes? Se você der mais atenção às virtudes, você vai eliminando os seus vícios. Agora, tem que ter uma vontade muito forte para isso, tá? Essa é a boa vontade.
Percebe, gente? Como é perigosa a persuasão? Tome cuidado de você. Quando você vê alguma coisa meio estranha na sua cabeça, elimina. Não quero mais isso. Guarde isso com você, para que você possa ser muito útil dentro do seu processo do existir, tanto para você como para aqueles que estiverem ao seu lado.